E se eu lhe dissesse que, durante algumas centenas de anos, a forma mais na moda de amar, era ser absoluta e visceralmente infeliz? E se o objetivo final do romance não fosse o casamento, os filhos, ou mesmo um segundo encontro, mas sim adorar alguém a uma distância dolorosa, escrever poesia angustiada sobre isso e rogar a Deus para que nunca, jamais consumassem o ato? Bem-vindos, amigos, ao amor cortês, a tendência medieval de encontros que era basicamente uma versão de alta arte, em armadura, de estar permanentemente preso na A-Friend-Zone. E, por Deus, a nobreza não se fartava dela. Não era um romance, era um desporto de resistência emocional, uma bizarra mistura de sofrimento e êxtase que se tornou tão popular que desenvolveu o seu próprio livro de regras distorcidas. Em parte manual de sedução, em parte exercício filosófico e totalmente desfasado da realidade. Este foi o código que ensinou a Europa a transformar a desilusão amorosa num símbolo de status. Nascido nos tribunais banhados pelo sol e encharcados de vinho do sul de França, particularmente na sempre dramática região da Aquitânia, o amor cortês era menos sobre uma verdadeira conexão humana, mais sobre arte performática. Ponto. Pense nisso como o LARP mais elaborado e emocionalmente danoso do século XII. A configuração era simples. Um nobre, geralmente um cavaleiro com mais músculos do que terras, dedicaria toda a sua existência a uma dama. Ponto. Mas aqui está o truque. Ela tinha de ser completa, absoluta e devastadoramente inatingível. Era ela de um status social muito superior? Perfeito! Já era casada, de preferência com o seu poderoso e sem humor senhor feudal? Bingo! Acertou em cheio no jackpot do glorioso sofrimento romântico. O objetivo do cavaleiro não era realmente conquistá-la, porque isso seria complicado e envolveria advogados. Em vez disso, a sua missão era adorá-la a uma distância muito segura. Ele compunha poemas sobre o tom específico de dourado do cabelo dela, que ele só tinha visto do outro lado de um salão de banquetes apinhado. Ele empreendia missões ridiculamente perigosas em nome dela, como lutar contra um dragão ou, mais realisticamente, vencer um torneio de justas. Tudo pela honra de uma dama que mal conhecia. E por tudo isso, ele sofreria. Gloriosamente. Em silêncio. Se isto parece masoquismo emocional vestido com uma armadura muito cara, é porque era absoluta e 100% isso. As regras deste jogo insano eram cristalinas, mesmo que nunca tivessem sido escritas. Regra 1. O amor deve ser um segredo. Cine. Essos pais. O parlamento estadunidense devia operar com a discrição de um espião da Guerra Fria, trocando olhares significativos sobre cálices de vinho e usando uma linguagem codificada que fazia tudo parecer 10 vezes mais dramático. Regra 2. Deve ser difícil. Se o seu caminho para o amor não envolve rivais ciumentos, experiências de quase morte e a constante ameaça de ruína social, está sequer a tentar? Quanto mais obstáculos, mais nobre o amor. E a regra final, a mais importante. Nunca, jamais deve ser totalmente consumado. No segundo em que realmente se juntassem, a magia desaparecia. O amor perdia a sua pureza, a sua tensão requintada. Era como finalmente assistir ao final da série que amou durante anos, apenas para o achar profundamente insatisfatório. Neste jogo, o objetivo era o sofrimento. A desilusão amorosa de um cavaleiro não era um erro. Era uma característica. Era a prova máxima da sua devoção. Quanto mais desesperado o seu amor, mais refinado o seu espírito. Este novo e excêntrico código de amor rapidamente se entrelaçou com os ideais da cavalaria. Aquela lista de verificação de honra, serviço e bravura de um cavaleiro. Um cavaleiro perfeito não era apenas uma fera no campo de batalha. Era humilde e devoto perante a sua dama. O amor não era uma distração dos seus deveres de cavaleiro. Era um teste para eles. O verdadeiro campeão
Era o cavaleiro que conseguia suportar um coração partido sem quebrar os seus votos, a sua honra ou a sua cara impassível. Claro que todo o empreendimento era fantasticamente hipócrita. Enquanto Sir Reginald escrevia sonetos sobre a graça impossível de Lady Eleanor, o seu casamento com o Duque Geoffrey, um homem com o charme de uma vespa assassina, continuava completamente inalterado. Enquanto os ideais pregavam contenção e virtude, a história medieval está absolutamente cheia de casos ilícitos, escândalos que arruinavam carreiras e até duelos mortais desencadeados por estas obsessões supostamente platônicas. Ainda assim, a ideia pegou. A ideia pegou. Poetas, trovadores e menestréis construíram carreiras inteiras a criar estas histórias de cavaleiros que sangravam por amor, damas que choravam por honra, e a dor eterna e agonizante do desejo não realizado. Real ou não, a fantasia do amor cortês redefiniu completamente a forma como a Europa medieval pensava sobre paixão, poder e relacionamentos. Ponto dos relacionamentos. O amor deixou de ser apenas uma emoção, tornara-se um código, e todos estavam desesperados para decifrá-lo. Muito antes de Shakespeare se lamentar da sua dama negra, e séculos antes de os sonetos se tornarem o movimento preferido dos estudantes de letras ingleses com dores de amor, existiam os trovadores. Estes tipos eram as estrelas de rock originais da miséria romântica. Os poetas músicos errantes que transformaram o amor não correspondido numa forma de arte que liderava as tabelas. Um arpejo de alaúde, angustiado e uma estrofe comovente de cada vez. E sejamos claros, estes não eram camponeses em sacos de estopa a cantar sobre uma boa colheita. Os trovadores eram muitas vezes nobres, eles próprios, bem educados, multilingües, ridiculamente sofisticados e agudamente conscientes de quão perigosamente viciante era cantar canções incrivelmente belas sobre a esposa de outro homem à frente desse homem. Todo o movimento começou na Occitânia, hoje sul de França, no final do século XI, e estes artistas compunham os seus êxitos em occitano, uma língua que aparentemente foi feita à medida para descrever o desgosto. O seu tema é quase sempre o mesmo: amor inatingível, um cavaleiro desesperada e pateticamente apaixonado por uma dama nobre. Uma dama presa num casamento sem amor, mas adorada à distância como uma relíquia sagrada. Era tudo uma miséria lindamente orquestrada, requisitamente dolorosa, com música. Os concertos dos trovadores não se realizavam em tabernas enfumaçadas para o povo comum. Este era conteúdo premium para uma audiência exclusiva. Atuavam nos grandes salões dos castelos, as suas vozes ecoando nas paredes de pedra enquanto senhores e damas ouviam atentamente, vendo seus próprios desejos secretos e proibidos espelhados nas letras. Um bom trovador conseguia fazer uma poderosa duquesa corar com uma única metáfora bem colocada sobre uma rosa e uma gota de orvalho. Um grande podia desencadear um escândalo que proporcionaria fofocas suculentas por gerações. Estes poetas desenvolveram todo um vocabulário especializado para o seu tipo de anseio, chamando-lhe enfim, amor, ou amor refinado. Não se tratava de luxúria grosseira e física, insistiam eles. Oh não, tratava-se de pura admiração, profunda humildade e uma agonia interna profunda. Na sua visão de mundo, o amor devia doer. Se não estivesse constantemente à beira de um colapso dramático e emocional, estava a fazê-lo mal. A dama estava sempre, num pedestal tão alto que lhe daria uma hemorragia nasal. Ela é a quase divina, intocável, um ser celestial perfeito que por acaso estava presa num casamento político na Normandia. O homem, um cavaleiro ou o próprio poeta, só podia provar o seu valor através de serviço incansável, sofrimento teatral e lirismo que expunha a alma.
Alguns dos trovadores mais famosos foram figuras históricas reais que se tornaram lendas. Houve Geoffrey Rudel, que famosamente afirmou ter se apaixonado pela Condessa de Trípoli, sem nunca a ter conhecido, baseado apenas em relatos da sua magnificência. O equivalente medieval a apaixonar-se pelo perfil do Instagram de uma celebridade. Depois, Bernard de Ventadorn, que basicamente transformou ser abandonado numa série de canções de sucesso. E a presidir a tudo isto, como a última patrona e influenciadora, estava Leonor da Aquitânia, uma mulher tão poderosa e fascinante que provavelmente inspirou inúmeras destas histórias. E provavelmente protagonizou algumas das suas próprias. Os trovadores não inventaram apenas a canção de amor medieval. Inventaram a própria ideia de que expressar o amor através da arte era um ato nobre, quase sagrado. A sua influência espalhou-se como um incêndio por toda a Europa, gerando tradições semelhantes, dos Rheinesingers na Alemanha aos poetas do Edelstil Novo em Itália. O que eles começaram não foi apenas um gênero musical, foi uma obsessão cultural que definiria como o amor era escrito, cantado e mitologizado durante séculos. Agora escrito, cantado e mitologizado, não atuaram apenas para a corte. Ensinaram a corte a amar um ideal doloroso, belo e totalmente impraticável de cada vez. No universo reluzente e de alto risco do amor cortês, a mulher era tudo. Ela era a musa, a deusa, o prêmio intocável no centro do labirinto. Sentava-se num pedestal metafórico e por vezes literal, adorada por cavaleiros que por ela atravessariam de bom grado uma ponte feita de espadas e elogiada em versos que comparavam seus olhos a estrelas distantes. Mas aqui está a questão de ser uma deusa. Soa muito melhor do que realmente é. Esta glorificação não era exatamente empoderadora. Era lisonjeira, claro, da mesma forma que uma gaiola dourada ainda é, tecnicamente, dourada. Mas também era confinadora, impossivelmente idealizada. E um padrão que nenhum ser humano real poderia alguma vez alcançar. A dama do romance cortês era o objeto de fantasia perfeito. Nobre, bela, virtuosa, casada e completamente inatingível. Esse era o ponto principal. A sua inatingibilidade era o ingrediente secreto que fazia o amor parecer tão puro. Os poetas descrevê-la iam em termos ofegantes, quase absurdos. Pele como marfim, cabelo como ouro fiado, uma voz como mel, mas não estavam a descrever uma pessoa. Estavam a descrever um símbolo, uma estátua viva destinada a inspirar medidas iguais de devoção e sofrimento nos seus admiradores. Para os homens, esta idealização intensa era um negócio fantástico. Oferecia uma desculpa nobre para a vulnerabilidade emocional. Algo escasso para os guerreiros medievais. Um cavaleiro podia chorar, suspirar dramaticamente ou passar a noite a escrever poesia terrível. E não seria visto como fraco, seria visto como sensível e refinado, porque o seu amor por esta dama divina era considerado uma provação sagrada e edificante. Para as mulheres, no entanto, era uma armadilha lindamente decorada. Esperava-se que inspirassem esta onda de amor obsessivo sem nunca, jamais, agir sobre ele. O seu trabalho era manter a sua graça, dignidade e virtude impenetrável em todos os momentos. Tudo isto enquanto eram observadas, desejadas e ocasionalmente perseguidas por uma legião de pretendentes, persistentes armados com alaúdes e baladas. De vez em quando, a dama detinha algum poder real nestas dinâmicas. Em algumas das histórias mais elaboradas, era ela quem definia as regras, comandava a lealdade
e testava a devoção do seu cavaleiro com tarefas impossíveis. Mas este poder era quase sempre simbólico. Na realidade, as vidas da maioria das mulheres nobres eram fortemente restringidas. Eram peões políticos, muitas vezes casadas por alianças e terras antes de terem idade para votar, muito menos para escolher um parceiro. A sua autonomia no mundo real era quase nula. E, no entanto, o amor cortês deu-lhes algo incrivelmente raro na Idade Média: visibilidade. Num mundo completamente dominado por vozes de homens, histórias de homens e guerras de homens, este estranho fenômeno cultural colocou as mulheres no centro da narrativa. Tornaram-se o tema das canções, a razão das missões e o coração pulsante de toda a imaginação romântica medieval. Algumas mulheres aprenderam a jogar este jogo com mestria. Potências históricas como Leonor da Aquitânia e a sua filha, Maria de Champagne, não eram apenas musas passivas. Eram patronas ativas desta cultura. Incentivaram poetas, encomendaram literatura de amor e moldaram um mundo que refletia os seus ideais e, por vezes, as suas ambições políticas. Mas mesmo no seu auge de sofisticação, o amor cortês nunca foi sobre parceria ou igualdade. Era sobre distância, elevação e um grande anseio. A dama era adorada, mas raramente conhecida. Era uma fantasia com uma coroa. E as fantasias, por sua própria natureza, não falam. A cavalaria começou como um guia de segurança bastante prático para profissionais fortemente armados. Os seus primeiros princípios eram diretos: sê leal ao teu chefe, não fujas na batalha e tenta não massacrar os teus inimigos rendidos. Era um código de campo de batalha. Mas assim que o perfume inebriante do amor cortês se infiltrou pelas fendas da armadura, a cavalaria ganhou um interior macio e forrado de seda. De repente, cada carga de lança, cada juramento, cada espora polida podia servir como uma carta de amor secreta. Um cavaleiro já não lutava apenas pelo seu rei e pelo seu reino. Agora lutava pelo sorriso imaginado. Ou talvez apenas pelo rumor de um sorriso de uma dama distante e inatingível. O perfeito cavaleiro cortês tinha agora uma estrita hierarquia de devoção de 3 níveis. Primeiro, Deus. As orações matinais eram inegociáveis, mesmo antes das patrulhas da madrugada. Segundo, o seu senhor feudal, o serviço inquestionável em guerra e paz era a base da sua carreira. Mas terceiro, e esta era a parte nova e excitante, era sua dama. O farol invisível, a bússola do seu norte emocional, guiando cada um dos seus gestos. Onde anteriormente guerreiros mais práticos simplesmente içavam os seus estandartes de batalha, o novo e aprimorado cavaleiro cortês amarrava um símbolo da dama ao seu braço. Talvez fosse uma fita, um véu de seda ou mesmo uma manga inteira que ela lhe atirara das bancadas. Isto não era camuflagem. Era uma declaração pública de que a lâmina da sua espada carregava agora uma agenda muito privada e muito angustiada. Os torneios, que tinham começado como exercícios de treino com armas rombas, basicamente o paintball medieval, transformaram-se em teatro de amor em grande escala. As bancadas que rodeavam o campo de justa estavam adornadas com estandartes coloridos, e cada cavaleiro anunciava orgulhosamente a quem devia o seu favor na contenda. Uma vitória já não era apenas um triunfo marcial. Era uma prova irrefutável da dignidade de um amante. Cronistas da época registram cavaleiros que preferiam desmaiar de pura exaustão a retirar-se de uma luta, arriscando a vergonha pública de parecerem menos devotos do que os seus rivais. Este nível de devoção exigia uma quantidade insana de autodisciplina, beirando o ascetismo. Manuais populares, como Eigi de Amorei de Amorei, a arte do amor cortês, de Andreas Capellanos, pregavam que um verdadeiro amante devia permanecer humilde, cortês e impossivelmente discreto. Ele tinha de proteger a reputação da sua dama mais ferozmente do que a sua própria vida. Tinha de suportar os insultos de rivais ciumentos sem queixa. E a regra mais cruel de todas:
tinha de se regozijar no seu serviço a ela, mesmo que o seu amor nunca, jamais fosse correspondido. A própria dor era a prova de sinceridade. No entanto, por baixo de toda esta retórica de veludo, espreitava uma realidade de aço. Os castelos ainda precisavam de guarnição. As estradas estavam repletas de bandidos, e as cruzadas estrangeiras estavam sempre a acenar. Estes cavaleiros escreviam poesia à noite, mas afiavam as suas lâminas ao alvorecer. A mesma mão que podia eternamente compor um rondó sobre os olhos de uma dama podia, apenas horas depois, fender o capacete de um homem ao meio. Comentadores medievais notaram a contradição gritante, mas para o público, esse paradoxo era o ponto principal. Quanto maior o contraste entre a brutalidade do cavaleiro no campo e a sua ternura em verso, mais nobre ele parecia. Claro, os corações humanos reais complicavam constantemente este código elegante. Acontecimentos secretos aconteciam. Escândalos explosivos irrompiam. Reputações eram despedaçadas. Mas o ideal, aquela harmonia tentadora onde a força de um guerreiro se curvava perante a graça de uma dama, permanecia inebriante. Para uma audiência medieval afogada num mar de guerras intermináveis e casamentos arranjados sem amor, esse ideal era tudo. E assim a cavalaria, blindada em ferro, mas perfumada de anseio, tornou-se o sistema operativo oficial do romance aristocrático. A diretriz era clara: lutar arduamente, amar mais arduamente e, de preferência, fazer tudo isso a uma distância respeitosa e poética. Todo o código, por mais sagrado que seja, praticamente implora para ser quebrado. E o amor cortês, com seu foco obsessivo no segredo, no anseio proibido e na atenção latente, era basicamente um convite formal à transgressão no mundo real. Sob os versos etéreos sobre olhares profundos e a grandiosa ostentação dos torneios, havia carne e osso e tentação. E quando essa fantasia finalmente decidiu sair do pergaminho e ir para o quarto, acendeu alguns dos mais suculentos escândalos da Idade Média. Um exemplo: Pedro Abelardo e Heloísa. No século XII, Abelardo era o filósofo estrela de rock da Europa, o tipo mais inteligente em qualquer sala. E Heloísa era a sua brilhante e cativante aluna adolescente. A relação deles começou como um romance cortês de livro, aulas secretas, paixões intelectuais partilhadas, olhares roubados que rapidamente se transformaram em poemas de amor. E depois tornou-se muito real, muito físico e, por fim, muito público. O desfecho foi apocalíptico. Houve um tio furioso, uma criança clandestina, um casamento secreto forçado, a infame e horrível castração de Abelardo às mãos de capangas contratados, e ambos os amantes terminaram os seus dias, trancados em mosteiros separados, compondo cartas um ao outro que gotejavam em partes iguais debate teológico e desgosto cru e sem filtros. A alta política também não ficou imune a este drama. Leonor da Aquitânia, a rainha incontestável da cultura trovadoresca, estava constantemente a ser alvo de sussurros de que teria tido demasiados flertes, mais notoriamente com o seu próprio tio, Raimundo de Poitiers, durante o caos da Segunda Cruzada. Se era verdade ou não, não importava. Os rumores sozinhos foram suficientes para envenenar o seu casamento com o piedoso rei Luís VII de França. E quando ela finalmente o trocou por Henrique Plantageneta, de Inglaterra, para remodelar completamente o mapa da Europa. Umas poucas canções de amor, reais ou imaginadas, podiam literalmente derrubar tronos. Nem as filhas do rei estavam seguras. O caso da Torre de Nesle de 1314 foi um escândalo real de proporções épicas. 3 princesas francesas, esposas dos filhos do rei, foram acusadas, graças a algumas fofocas de uma serva, de ter casos adúlteros numa torre parisiense. Os supostos amantes
foram brutalmente esfolados e enforcados. 2 dos casamentos reais foram anulados. As mulheres desgraçadas foram presas em conventos por anos. A retórica cavalheiresca elogiava a virtude feminina como um tesouro sagrado, mas o sistema de justiça real tinha correntes de ferro e masmorras prontas no segundo em que essa virtude mostrava uma falha. Depois, houve as milhares de tragédias mais silenciosas que nunca chegaram às crônicas. Damas sem nome banidas para castelos remotos por trocarem algumas cartas a mais. Cavaleiros forçados a uma cruzada. Como penitência por uma mera suspeita de namorico. Abades a trovejar do púlpito, comparando um coração errante a uma espada enferrujada e inútil. A igreja nunca proibiu oficialmente o amor cortês. Mas os seus tribunais eclesiásticos emitiram muitas multas por familiaridade desordenada. Era a prova de que a paixão, por mais poeticamente que fosse empacotada, ainda era uma violação do direito canônico. O que estes episódios revelam é a tensão fundamental no cerne do romance cavalheiresco. Era um sistema que celebrava o desejo ilícito enquanto existia dentro de uma ordem social rígida, determinada a puni-lo. A mesma sociedade que aplaudia os suspiros apaixonados de um cavaleiro esperava que ele parasse antes de agir sobre eles. Quando esses votos escorregavam, as reputações ardiam, por vezes literalmente. O belo sonho da devoção refinada continuava a colidir com a dura e fria pedra do poder medieval. O amor cortês podia inspirar poesia, sim, mas também podia arruinar vidas. E cada novo escândalo só aguçava o fascínio da próxima ligação sussurrada, porque nada alimenta um romance proibido como a promessa de ruína absoluta. Se os trovadores compuseram a banda sonora oficial do amor cortês, então os autores medievais forneceram o seu universo cinematográfico interligado e de grande orçamento. A partir do final do século XII, escritores brilhantes como Chrétien de Troyes pegaram nos elementos brutos do anseio, do segredo e da angústia cavalheiresca e forjaram os primeiros blockbusters literários. Narrativas expansivas em prosa e verso, onde o amor não era apenas um enredo secundário. Era o motor do destino. Entre na corte do rei Arthur, que estes autores transformaram num laboratório ficcional para todos os dilemas cavalheirescos concebíveis. Na sua obra-prima, E Lancelot, o Cavaleiro da Carretá, Chrétien revelou o derradeiro e mais trágico triângulo amoroso cortês. A impecável rainha Guinevere, o seu nobre, mas alheio, marido rei Arthur, e o incomparável Sir Lancelot, o maior cavaleiro do mundo, que estava fatalmente, desesperadamente apaixonado pela rainha. E Lancelot realiza feitos impossíveis por ela. Atravessa uma ponte feita de uma única lâmina de espada. Que derrota exércitos inteiros sozinho. Contudo, a sua maior e mais agonizante provação é puramente emocional. Amar uma mulher que nunca pode abertamente reivindicar. Chrétien preencheu a história com todas as regras estabelecidas da o fim. Amor. Encontros secretos, símbolos simbólicos e a sempre presente e avassaladora ameaça de ruína se o seu segredo alguma vez fosse descoberto. Os leitores em toda a Europa ficaram absolutamente loucos por isso. De repente, todo o cavaleiro queria ser Lancelot. Bem, exceto pela parte que envolvia uma vida de culpa agonizante e contribuir para a ruína do maior reino da Terra. O romance arturiano espalhou-se mais rápido que a peste, mas era infinitamente mais agradável. Na Alemanha, Wolfram von Eschenbach deu-nos E Parzival, uma história onde a jornada do herói para encontrar o Santo Graal está intrinsecamente ligada à sua aprendizagem do valor do amor casto e respeitoso. Em Inglaterra, poetas posteriores uniram épicos massivos e extensos.
o ciclo da Vulgata, o ciclo pós-Vulgata e, finalmente, o calhamaço do século XV de Sir Thomas Malory, El Morte d'Arthur, que selou a gloriosa e trágica saga de amor e queda arturiana no próprio alicerce do cânone ocidental. Mas nem todo romance literário envolvia o tilintar de armaduras. Por volta do ano 1230, um escritor chamado Guillaume de Lorris começou um estranho e alegórico poema de sonho chamado O Romance da Rosa Bento. Nele, um amante deve aventurar-se num jardim murado para colher a sua amada rosa, navegando por uma paisagem onde toda a virtude cortês, humildade, cortesia, piedade, é um personagem com quem deve interagir. 4 décadas depois, outro poeta, Jean de Meun, pegou nele e adicionou milhares de linhas suas, transformando-o numa sátira mordaz e cínica que zombava impiedosamente de clérigos, nobres e do próprio código de amor que os seus leitores adoravam. Este poema bizarro e de duas faces tornou-se o best-seller incontestável da Idade Média, copiado em centenas de manuscritos e debatido ferozmente em universidades. Era um manual moral sobre como amar corretamente, ou uma paródia obscena sobre o quão ridículo era todo o empreendimento. A resposta, claro, era sim. Estes textos fizeram mais do que apenas entreter. Padronizaram a linguagem do anseio para um continente inteiro. Metáforas que hoje vemos como clichês, o amor como uma forma de serviço, a amada como uma luz brilhante, o ciúme como uma masmorra escura, tornaram-se clichês precisamente porque bardos, cavaleiros e amantes as emprestaram diretamente destas histórias. As cortes da vida real até começaram a usar estes romances como manuais de etiqueta, ensinando jovens nobres a curvar-se, a lisonjear e a desesperar com a quantidade correta de estilo teatral. O romance literário desempenhava um astuto duplo papel. Celebrava os ideais que os trovadores tinham louvado, como a bravura por amor, enquanto simultaneamente expunha as suas confusas e, muitas vezes, desastrosas contradições. A ficção fez o amor cortês parecer maior que a vida e, de alguma forma, mais verdadeiro que a verdade, garantindo que gerações que nunca conheceram um trovador real ainda aprendessem a sofrer com um cagada chance faire com um pis. Estilo impecável e de partir o coração. O doce perfume do amor cortês não se limitou a flutuar sobre as muralhas dos castelos. Acabou por subir até aos céus, e as autoridades de lá não ficaram satisfeitas. À medida que o som dos refrães trovadorescos se tornava a música de fundo da vida aristocrática, bispos e padres começaram a sentir cheiro de enxofre. Como, perguntavam-se, poderia uma cultura que exaltava o adultério, que transformava mulheres em ídolos e que celebrava uma luxúria cuidadosamente gerida e latente coexistir com os ensinamentos cristãos sobre fidelidade, humildade e a santidade do casamento? A resposta curta era: não podia. Pelo menos não sem um cabo de guerra sagrado. Os pregadores foram os primeiros a atacar. No início do século XIII, as coleções populares de sermões estavam repletas de contos de advertência. Pregadores como Jacques de Vitry partilhavam exempla ou histórias morais, alertando as congregações sobre cavaleiros que entravam em torneios pelo prêmio de uma fita de dama e saíam com um bilhete de dama, e saíam com um bilhete de ida não reembolsável para a condenação. O influente frade dominicano Estevão de Bourbon rotulou francamente os trovadores de vendedores de vaidade, acusando as suas canções de corroerem tanto a castidade como toda a ordem social. Moralistas inventaram um novo termo teológico, de amour dérégler, ou amor desordenado, para traçar uma linha nítida entre o afeto conjugal adequado e sancionado por Deus e a febre poética e adúltera que varria os salões da corte.
Os tribunais eclesiásticos rapidamente seguiram o exemplo dos pregadores, apoiando os sermões com punições reais. Um cavaleiro descoberto a trocar símbolos de amor com uma mulher casada durante a quaresma podia ser sentenciado a uma peregrinação descalça a um santuário distante, ou forçado a financiar o fornecimento de velas de igreja por um ano, uma taxa literal por ostentar um fogo figurado. Manuais de confessores da época aconselhavam os padres sobre como interrogar os seus paroquianos, com perguntas específicas destinadas a descobrir ligações clandestinas, trocas de poesia suspeitas, ou mesmo apenas divagações excessivas sobre alguém com quem não eram casados. Que o desejo em si estava a tornar-se uma ofensa tributável, pagável apenas em orações e penitência. No entanto, uma repressão em larga escala era complicada pela questão do patronato. Muitas das maiores patronas da poesia de amor, mulheres como Leonor da Aquitânia, Maria de Champagne e Branca de Castela, eram as mesmas pessoas que eram também benfeitoras entusiastas de mosteiros e catedrais. O mesmo bispo que condenava o verso cortês do púlpito no domingo podia se ver a jantar com uma rainha amante de poesia na terça-feira, pedindo uma doação para construir uma nova capela. A excomunhão total, portanto, permaneceu principalmente uma ameaça retórica. Era necessário um compromisso social mais pragmático. Alguns clérigos espertos tentaram um pouco de judô moral, em vez de censura total. O famoso Tratado de Andreas Capellanos, A.J. Amorei, que foi supostamente encomendado pela própria Maria de Champagne, expõe meticulosamente 31 regras de amor cortês, apenas para concluir com um capítulo final que furiosamente aconselha o leitor a renunciar a todo o sistema como uma loucura pecaminosa e condenável. O tratado funciona como um espelho de carnaval, refletindo os ideais do amor cortês tão precisamente que revelam a sua própria absurdidade inerente. Era um comentário moral disfarçado de manual do utilizador. Satiristas também se amontoaram. O Roman de La Roses, especialmente na continuação cínica de Jean de Meun, retrata as técnicas de sedução cortês como selvagemente divertidas e moralmente falidas. Na sua secção Maridos Ciumentos aparecem, enfermeiras manipuladoras vendem truques enganosos, e a virtude da heroína é finalmente violada através de retórica inteligente e força bruta. O poema tornou-se leitura obrigatória nas universidades, prova de que o riso e a paródia podiam muitas vezes ferir uma ideia mais profundamente do que a anátema. Apesar de todo este retrocesso teológico e satírico, o amor cortês sobreviveu, porque oferecia algo que sermões e tratados morais raramente faziam: drama emocional. As pessoas não abandonam o teatro por uma palestra. A igreja conseguiu abrandar a febre, cortar os seus excessos mais escandalosos, mas acabou por falhar em extirpar o desejo humano fundamental de desejar. No século XIV, os moralistas ainda trovejavam do púlpito, mas o ADN dos trovadores já se tinha misturado irrevogavelmente com a corrente sanguínea da cultura europeia. Cupido, ligeiramente mais castigado e mais discreto, continuou a dedilhar o seu alaúde, apenas um pouco mais suave agora, e com um olho cauteloso sempre na torre da igreja. Em meados do século XIV, o brilho do amor cortês começava a desvanecer-se. Uma série de guerras brutais, com um século de duração, pragas recorrentes e a ascensão de uma nova classe mercantil, estavam a esbater as arrumadas hierarquias sociais que outrora tinham feito o conceito de anseio à distância parecer tão chique e elegante. Os cavaleiros já não eram apenas nobres vassalos. Muitos eram agora mercenários de carreira, alugando-se ao maior licitante. Os trovadores viram-se a competir pela atenção, com jograis esfarrapados e itinerantes que ofereciam malabarismos e piadas obscenas ao lado das suas canções. E o humor geral da Europa
devastada e traumatizada pela peste negra, inclinava-se para o silício e a sobrevivência, longe da seda e dos suspiros. Quando um terço do continente está a morrer, a angústia poética sobre o amor não correspondido começa a parecer um pouco autoindulgente. Contudo, a velha linguagem do amor não desapareceu. Em vez disso, mutou, evoluindo para algo mais subtil e prático. A cortesia. Um novo gênero de literatura, o livro de cortesia, surgiu para reembalar as antigas posturas cavalheirescas para as ambiciosas cortes do Renascimento. O mais famoso deles, o Livro do Cortesão 1528, de Baldassare Castiglione, era essencialmente um guia sobre como ter sucesso na nova paisagem política. Em vez de sangrar debaixo da janela de uma dama para provar a sua devoção, o cortesão polido era aconselhado a exibir espresatura, uma espécie de graça sem esforço alcançada através de conversas espirituosas, danças elegantes e admiração poética levemente velada. O anseio intenso ainda estava lá, mas o desespero cru tinha se tornado deselegante. O amor ainda era um jogo. As regras tinham simplesmente trocado cota de malha por gibões de veludo. A literatura espelhou fielmente esta mudança cultural. Em Inglaterra, a obra-prima de Geoffrey Chaucer, Eg Troilus e Criseyde, c. 1385, apresenta um par de amantes que estão tragicamente presos entre os ideais elevados do amor cortês e as brutais realidades da guerra e do destino. Hélio. Troilus adora a sua amada com devoção de livro, mas a política, a traição e uma praga acabam por destruir a fantasia. Mais tarde, em Os Contos da Cantuária, Chaucer abertamente troça de toda a tradição, apresentando um cavaleiro cuja retórica romântica altíssima supera em muito a sua ética questionável, sinalizando-se que o público agora encontrava tanto prazer em parodiar o código quanto em louvá-lo. A invenção da imprensa atuou como um enorme acelerador cultural, onde romances meticulosamente copiados à mão outrora circulavam apenas entre a elite. Folhetos baratos e produzidos em massa agora espalhavam modelos de amor simplificados para comerciantes, artesãos e agricultores. Baladas populares sobre heroínas como Nut Brown Maid ou cavaleiros como Sir Aldingar condensavam séculos de angústia cavalheiresca em tragédias compactas, fáceis de memorizar e trautear. A linguagem do amor tornou-se cultura de massas, menos refinada, mais democrática e cada vez mais colorida por um humor prático e terreno. Enquanto isso, a política do mundo real complicava ainda mais a arte do flerte. Na França e na Borgonha, os famosos tribunais de amor. Tribunais simulados onde damas julgavam complexas disputas amorosas desapareceram gradualmente à medida que as monarquias centrais se tornavam receosas de que os aristocratas usassem estas festas românticas para formar poderosas panelinhas políticas. Os reis, afinal, preferiam muito mais juramentos de lealdade a juramentos de amor. No entanto, vestígios dos velhos costumes persistiam. Os torneios ainda apresentavam cavaleiros a lutar pelos favores das damas. Jovens nobres ainda aprendiam alguns acordes no alaúde para serenar um potencial pretendente debaixo de uma varanda. Os manuais de heráldica mantinham que um cavaleiro podia ostentar um coração em chamas no seu escudo em honra de uma donzela. Até o gênero emergente de poesia do Dia dos Namorados, registrado pela primeira vez no século XV, ecoava o antigo vocabulário cortês de serviço, segredo e dor doce e deliciosa. No final, o amor cortês nunca morreu verdadeiramente. Simplesmente largou a sua pesada armadura
vestiu algo mais confortável e passeou pelo Renascimento disfarçado de etiqueta refinada. O sonho de um desejo enobrecedor e transformador revelou-se demasiado inebriante para a sociedade o abandonar completamente. Então, a Europa simplesmente reescreveu o guião, suavizando as suas tragédias, zombando dos seus excessos e vendendo os seus tropos mais populares a todas as camadas sociais. O amor ainda era um ritual. Os cenários é que tinham mudado. O amor cortês pode ter desaparecido como uma prática social vivida, mas o seu ADN cultural perpassa toda a tapeçaria do romance ocidental como um fio de tinta dourada em pergaminho antigo. É o fantasma na máquina de cada história de amor que já contamos a nós mesmos. Quando o Renascimento trocou a cota de malha pelo cetim, poetas como Petrarca e o seu exército de sonetistas simplesmente reformularam a dama nobre inatingível como Laura, um objeto de devoção belo, mas distante. Shakespeare pegou no tropo e virou-o gloriosamente do avesso, fazendo de Julieta uma parceira igual e ativa para o seu deslumbrado Romeu. Mas o ideal de adoração à distância ainda é o que alimenta a paixão inicial de Romeu debaixo da varanda dela. Todo aquele estique de sofrer em silêncio transformou-se no grande gesto romântico. Discursos na varanda, cartas secretas passadas por criados, rosas atiradas a janelas iluminadas pela lua. Todos eles rituais medievais, vestidos com trajes isabelinos. O iluminismo, com o seu foco na razão e na lógica, zombou abertamente do excesso cavalheiresco, mas ainda valorizava a sensibilidade. Aquela doce e sentimental dor do anseio, não de. As heroínas argutas de Jane Austen podiam escarnecer da noção de cavaleiros em armadura brilhante, mas a devoção silenciosa, taciturna e inicialmente não correspondida de Mr. Darcy ainda ecoa a ideia de um amor cortês, desprovido de afetação, mas profundamente sentido. Darcy por Elizabeth Bennet é um eco direto da adoração muda de Lancelot por Guinevere, só que agora temperada pela responsabilidade moral e pela exigência de respeito mútuo. Os poetas da era romântica do século XIX pegaram naquele patos e aumentaram o volume para o máximo. Um poema como She Walks in Beauty de Byron ter-se-ia sentido perfeitamente em casa a ser recitado perante uma duquesa do século XII. Os manuais de etiqueta vitorianos, então, rearmaram a cortesia para a era industrial, criando um labirinto de regras que regiam os cartões de visita, os bailes chaperonados e até a linguagem secreta das flores. Todos estes costumes devem uma dívida enorme ao simbolismo medieval, onde tokens e gestos codificados significavam devoção, mantendo uma estrita ficção de contenção pública. Fim de contenção pública. Quando a cidade industrial nebulosa substituiu o castelo cheio de correntes de ar, o amor ainda exigia uma coreografia complexa, e a sociedade ainda julgava potenciais amantes pelo seu domínio desse céu. Sinais codificados. O cinema, claro, herdou todo o espetáculo. Os espadachins de filmes mudos como Douglas Fairbanks cortejavam donzelas em apuros com uma combinação de destreza com a espada e olhares intensos e anelantes. A Idade de Ouro de Hollywood poliu o arquétipo para o smoking de Fred Astaire e o vestido de baile Ginger Rogers. E pense bem, cada comédia romântica que baseia toda a sua trama num único beijo perfeito, após 90 minutos de tensão fabricada, está apenas a reencenar a premissa central e tentadora do amor cortês. A antecipação é quase sempre mais doce do que a consumação. Até as nossas modernas sagas de super-heróis mantêm a chama acesa. O que é o Homem-Aranha a balançar entre arranha-céus só para deixar uma única rosa para Mary Jane, senão um cavaleiro moderno a realizar uma missão para o favor da sua dama? O campo de batalha mudou, mas a devoção não.
Num estranho paradoxo, a nossa cultura digital reviveu a distância medieval. De fandoms, Egoline, idolatram celebridades que nunca conhecerão, compondo obras épicas de fanfiction, assim como os trovadores outrora compunham as suas cansus, pintuntum. Corações de emoji e gifs de reação substituíram acordes de alaúde e fitas de seda como símbolos de afeição. Pos. No entanto, a dinâmica fundamental permanece estranhamente semelhante. A amada exaltada e distante, o admirador anelante e o rolamento infinito de desejo digital não realizado. Os críticos por vezes chamam a esses padrões artificiais até tóxicos, e certamente podem ser. O amor cortês sempre se equilibrou precariamente no fio da navalha da obsessão. No entanto, a sua incrível resistência prova que os humanos ainda anseiam por quadros narrativos para suas paixões. Queremos regras, missões, símbolos e drama. Podemos dizer que queremos amor realista, mas as nossas receitas de bilheteira e números de streaming sugerem o contrário. O sonho do amor cortês persiste, porque lisonjeia tanto as nossas emoções quanto a nossa imaginação. A nossa imaginação. Então, no final, foi um sistema belo, hipócrita e totalmente insano que ensinou o mundo ocidental a transformar o desgosto em alta arte. Foi um código que celebrava amar alguém que nunca se poderia realmente ter, provando que, durante séculos, a coisa mais romântica que uma pessoa poderia fazer era sofrer. Espetacularmente. E temos escrito canções tristes e belas sobre isso desde então.